Pode mandar bala. Eu achei interessante o texto, né? Essa questão de dívida do sentido, assim, e as formas como isso joga com tanto uma espécie de legitimidade que surge também a partir de aceitar essa dívida ao poder. E eu gostei de alguns elementos também do texto, quando ele fala, por exemplo, de filosofia primitiva, com um elemento constitutivo da sociedade sendo uma divisão entre ela mesma. E eu achei o texto interessante, professor. Ok. João Vitor. Boa noite, professor. Boa noite, gente. Eu gostei muito do texto também. Achei uma perspectiva que a gente ainda não tinha visto aí nos textos anteriores. Eu achei bem interessante essa meio que arqueologia, entre aspas, que ele faz do Estado, colocando sobre como as estruturas do Estado já estavam presentes nas sociedades que seriam consideradas sem Estado. Essas estruturas básicas do poder e de autoridade, só que ela não estava dentro da sociedade, como ele fala, ela era vista como uma exterioridade. Eu vi muito diálogo desse texto com o texto do Pierre Clastres, da autoridade índia. Vi que em alguns pontos ele convergia com Pierre Clastres, em outros pontos ele divergia de algumas opiniões dele a respeito do poder nessas sociedades, mas no geral eu acho que o que mais chamou a minha atenção foi de fato o ponto principal do texto, que é como o que teria feito o Estado possível tem sua origem na religião. É isso. Tá bom. Letícia. Oi, professor, boa noite. Boa noite. Eu gostei muito do texto. Eu achei ele, assim, bem de teoria, assim, ele vai explicando tudo. E o que ela falou, a parte do Estado ser uma transformação, da institucionalização, e foi bem o texto que eu imaginei quando eu me inscrevi nessa matéria. Era esse texto que eu tinha, assim, que explicasse a origem do Estado, esse tipo de coisa. Só que aí a minha dúvida era porque eu senti em alguns momentos falta de exemplos práticos, assim, porque ele não é uma etnografia de alguma sociedade que vai explicar, né, especificamente. Mas eu gostei muito do texto. É isso. Ok. Luísa. Oi, professor, boa noite. Eu não gostei do texto. Fiquei até meio sem jeito, assim, mas talvez tenha sido a única. Eu gostei assim, não é que eu não gostei do texto, eu gostei da ideia do texto, achei muito legal, mas a leitura eu achei, assim, não sei se é porque eu tava cansada, mas eu achei muito difícil. Eu tive que voltar várias vezes, assim, confesso que tiveram algumas ideias que eu não peguei. Mas acho que o grosso, assim, deu para pegar essa ideia de que a religião é quase que um fator histórico determinante para o surgimento do Estado, por conta desse aspecto da dívida do sentido e de certa forma, já existir na busca de uma resposta no exterior um elemento que fazia a coesão da coletividade. Acho que essa foi a parte principal, assim, mas eu confesso que eu não me conectei muito com a leitura. Eu entendi e eu acho, assim, que vai ser interessante para a gente discutir, mas eu achei a leitura muito chata, assim, confesso. Ok. Marina, e você? Nossa, é muito bom falar depois da Luísa, porque eu achei exatamente a mesma coisa, praticamente, assim. Eu tive muita dificuldade de ler, eu tive que voltar para ler, tipo, umas 3, 4 vezes. Seu microfone 3, 4 caiu. vezes. Eu não consegui entender muito bem. Esse é o ponto. E eu até anotei umas dúvidas também, eu acho que eu vou escrever, porque minha conexão tá meio ruim. Aí depois, se o senhor puder ver, eu agradeço. Ok. Nicole.
Então, eu gostei do texto. Ele levantou alguns apontamentos sobre o surgimento do Estado e também da divisão da sociedade. E aí me fez lembrar da obra de Karl Marx, que ele menciona a divisão do trabalho, que a divisão do trabalho não, da sociedade e também do trabalho, né? Que isso evidencia uma ideia de repartição desigual. E aí isso me fez refletir que eu não sei de que ano é esse livro, mas me fez refletir sobre o desenvolvimento da modernidade, que eles usavam discursos fundamentalistas junto com discursos políticos, né, e conservadores. E aí eles usaram isso como uma forma de instrumento de autoridade e de obediência para controlar determinadas sociedades. E é isso que eu achei interessante. Deixa eu ver outro. E ele compara, né, o surgimento do Estado na modernidade, comparando com das sociedades originárias. E aí eu achei interessante. E me lembrou também o texto anterior, que ele fala que as sociedades originárias não tinha a necessidade de ter um chefe que tinha qualquer tipo de poder, né? Eles impediam isso, ao contrário da nossa. Ok. Rafael. Professor, eu acho que ele deu uma resposta satisfatória àquela pergunta que o Laboiti não respondeu, que é por que acontece o mau encontro, de onde vem. Então, isso me chamou a atenção. Eu também gostei bastante do texto. Infelizmente, não consegui ler ele todo. Estava corrido, mas fiquei com vontade de ler o resto, pensando, vou achar tempo para isso. Mas foi isso que me marcou. Achei que é satisfatória essa possibilidade. Acho que faz sentido e talvez, não sei se isso está mais na frente do que eu não li, em vez de pensar quando surgiu o Estado, pensar por que e quando surgiu a religião. Isso que divide a sociedade, segundo ele. Ok. Ana. Oi, boa noite. Bom, então, eu também achei o texto difícil, e aí também não sei se é uma desatenção minha, né? Ou se de fato foi um texto difícil, mas eu fiquei até feliz de ter achado difícil. No começo, para ser sincera, eu fiquei num cheque comigo mesma, assim, porque eu não estava conseguindo descolar minha experiência, como eu tenho religião, né? Minha experiência pessoal do texto, assim. E tava, enfim. Aí depois que ele começou a falar, de fato, né, da religião primitiva e da origem, né, do Estado a partir dessa perspectiva, eu comecei a entrar mais no texto. Eu achei bem interessante, principalmente essa questão que ele fala sobre essa exterioridade do fundamento ou do fato, sei lá, não lembro agora, social, preexistir ao Estado, né? Porque nosso imaginário ele leva muito diretamente ao Estado, assim, e me trouxe uma visão que eu não tinha. Eu achei bem, bem interessante. Teve alguns pontos que eu realmente fiquei meio assim, ainda estou tentando entender, mas eu achei bem legal, assim, porque faz muito sentido na minha visão. Principalmente o que ele falou também de dividir os sistemas, né? De um lado você tem um sistema que existe esses poderes que estão além da capacidade humana de intervenção e ao mesmo tempo nesse lugar da superioridade, né? Onde a gente vai servir a esse poder. E de outra forma você tem aqui a organização humana, assim. E é mais restrita, né? Que é mais, enfim, familiar, talvez. Eu achei interessante. Ao mesmo tempo que hoje em dia talvez isso se misture mais, né?
É isso. Tá bom. Bruna, Oi, professor. Infelizmente eu não consegui ler o texto. Tô só acompanhando aqui e fazendo anotações. Peço desculpas mesmo. Camila, Também eu não consegui, estou um pouco atrasada com algumas leituras, eu vou me organizar e eu hoje estou mais para escutar mesmo. ok. Daniel, Olá, boa noite a todos, todas. Então, legal, né, o texto, importante essa questão da necessidade do ser humano de ter um pai, né, um pai super egóico, assim, um castrador, saturnino, que pode ser ou Deus, ou os deuses, ou o próprio Estado. ok. Mais alguma coisa, Daniel? Não. Tá bom. E você, Gabriel? Oi, professor. Oi, todo mundo, tudo bem? Vocês me escutam bem? A minha Sim. internet está meio instável hoje, então se eu cair é por conta disso. Mas, enfim, eu faço parte do clubinho que não gostou do texto, professor. Eu também achei ele um pouco confuso, assim. Parecia, sei lá, tava desafiando minha atenção, sabe? Mas, enfim, eu entendi o, o tema, né, central do texto, esse paralelo que ele traça da religião com a formação do Estado. E, assim, enfim, para não ser tão repetitivo, eu fiquei com dúvida quando ele fala da exterioridade do fundamento social. Isso eu realmente não entendi. Ok. Bom, então, olha só. O texto é mesmo difícil, né? Eu já passei por várias fases, vamos dizer assim, da maneira como eu me relaciono com esse texto. E, atualmente, eu acho ele talvez mais interessante do que eu achava no começo. Ele tem, de fato, frases muito longas, sem toda a razão. E os parágrafos são gigantescos. E alguém sentiu falta da etnografia? A Letícia sentiu falta da etnografia. Letícia, esse é um texto de um filósofo. Então, o objetivo dele não é ser um texto etnográfico, não é dar exemplos. O texto é um diálogo com as ideias do Pierre Clastres sobre sociedade contra o Estado e Lévi-Strauss. Esse texto foi escrito ele foi publicado em 1977. Ou seja, estamos no auge do estruturalismo. E tem algumas críticas que o Gabriel vai reconhecer porque tem a ver com a outra disciplina que eu estou dando. Uma dessas críticas é que o estruturalismo ele esvaziou a teoria do sagrado e transformou a mente primitiva numa mente científica, entre aspas. Então, mas enfim, além de todas essas referências, tem uma grande tensão que está no começo do texto, que eu queria começar com ela, que é entre a necessidade e a autonomia. O que eu quero dizer por isso? Quando você fala, por exemplo, o Estado
né? A ideia de transformar a religião no produto das relações inconscientes que estão no cérebro humano, a estrutura do pensamento que é a mesma para todo mundo. Ou a tentativa de reduzir isso a uma necessidade social, que é a necessidade da dominação. Então, ele faz uma oposição, logo como texto, entre marxistas e estruturalistas. Ele vai dizer que em ambos o que está em jogo aqui é a ideia da necessidade. E o que ele está pensando é o contrário. É a ideia da decisão, da autonomia, que é uma decisão, que a religião é uma decisão política. Reação de vocês. Rafael. Desculpa, professor, falhou para mim. Você pode repetir a pergunta? Eu ouvi a parte, o início. A religião como uma decisão política. Me parece mais uma imposição política, uma forma de imposição política, de diferenciação, esse negócio da dívida do sentido mesmo. Acho que... Digo. O que exatamente é a dívida do sentido? Por que estamos aqui? Quem somos nós? Não, mais ou menos. Luísa, a dívida do sentido. Professor, eu acho que quando ele fala, pelo menos o pouco que eu consegui absorver, ainda bem que não fui a única. Acho que quando ele fala de dívida do sentido, é mais uma questão da gente buscar fora uma ordem interna, e dívida nesse sentido é algo que é tão superior, que está além da sociedade, que organiza de fora para dentro. Acho que quando ele fala em coesão de coletivo, e acho que até alguém perguntou aqui, né, do que ele tá, a qual exterioridade ele está se referindo. Eu acho que é por aí também, nessa linha. No fundo, tá bom. Henrique, o que você acha? Professor, eu concordo, sim. É interessante essa divisão entre a distinção que ele faz, tanto marxista-estruturalista, nessa questão de, necessidade, né? Porque parece muitas vezes que o materialismo histórico fala de uma necessidade, assim, ainda mais quando se trata de outras culturas, assim. Então, acho interessante. Pois é, mas olha só, o que é essa dívida? A forma dele é belíssima. Ele fala assim, essa ideia de que as sociedades, ele está falando das sociedades primitivas, ele está falando particularmente das sociedades sem Estado, ou seja, que são as sociedades sul-americanas. Vocês lembram que quando a gente lê os textos das sociedades africanas, tinha muito pouco sociedades sem Estado. A maioria dos textos eram sociedades com Estado. Tinham, na verdade, dois, né? Os Talense e os Nuer. Os outros tinham alguma forma de Estado. Você está falando dessas sociedades sul-americanas e ele está falando de sociedades que estão, enfim, aquelas coisas que o Pierre Clastres, ele conhece essa bibliografia, evidentemente. Inclusive, Peraí, deixa eu me reorganizar, gente. Eu estava falando uma coisa assim. Fica a ideia de que a sociedade deve o seu ser a seres que são diferentes dele. Professor, tem como você repetir rapidinho? Deve ser o quê? Eu também não ouvi.
a ideia de que a sociedade deve a sua existência a seres que são diferentes deles, das pessoas que compõem essa sociedade. Então, por exemplo, a ideia de que a ideia de que quando você pergunta de onde veio a sociedade, de onde vieram essas regras? Isso aqui tem uma explicação mitológica. Como é que vocês têm agricultura? Depois eu vou voltar nesse exemplo. Às vezes tem agricultura. Nós temos agricultura porque fulano de tal roubou a agricultura de não sei aonde e nos entregou. Que foi, inclusive, aquele mito que a gente leu no Lit, não foi? Eu estou enganado. Que tinha um casal que era um mito Xan. Não, um mito Caxim. Bom, independentemente do que seja, qual é a ideia? Essa ideia de que todos os desenvolvimentos técnicos, tudo que a sociedade faz, no fundo, ela acaba sendo o resultado da ação de seres que são diferentes deles. Ou heróis fundadores, ou pais fundadores, ou espíritos, ou deuses, enfim, por aí fora. Ou outros animais, etc. E aí você tem o quê? Você tem dois rompimentos. O primeiro é que isso acontece no tempo de antigamente. Por que isso é um rompimento? Porque não é uma história cronológica. Não é uma história que acontece há 30 anos atrás, 50 anos atrás, há 10 anos. É uma história que tem um rompimento. É a história de antigamente, quando isso aconteceu, num tempo que está no absoluto, e a história de hoje. Quer ver um exemplo disso? O exemplo lá do Negara. O que é o Negara? É uma reflexão na Terra de uma ordem que está posta onde? Está posta no céu. É uma ordem divina que o Negara tem que reproduzir. Quanto mais ele se aproxima dessa ordem, mais importante é o Negara, etc. Que a gente já leu, né? Ou ainda, quando a gente percebe que você tem um mito pelo qual é possível dizer por que determinado clã ele é superior ao outro. Ou ele está numa posição mais... Se bem que nos Bemba é um pouco difícil, mas tudo bem, vai. Ou por que o fulano de tal... quando nos Bemba eles vêm para aquela região, eles trazem consigo o quê? Os objetos místicos que foram dados pelos pais fundadores e também pelas entidades sobrenaturais. Então, esse é o primeiro rompimento, o tempo. Não é um tempo que tem uma continuidade, é um tempo que tem um rompimento. O segundo rompimento é que a sociedade não é produto dos homens. É produto de algo que está para além dos homens. Como se os homens devessem toda a sociedade a seres que, primeiro, são diferentes deles e, segundo, estão para além da própria sociedade. E aí tem o exemplo da agricultura. Alguém chegou a dar uma olhada? Alguém chegou a prestar atenção no exemplo da agricultura? Não, ninguém? João Vitor, você lembra do exemplo? Lembro não,
da agricultura, não. Está lá no final. Olha só. Vocês já imaginaram como é difícil inventar agricultura? Basta, quero dizer vocês. Para nós, a agricultura é um dado. Ele está aí no mundo, né? Tem um monte de gente, tem adubo, tem uma indústria sobre isso. Parece uma coisa muito simples. Você pega uma terra, você faz assim uma coisa, depois... Tanto é que você põe ali umas plantinhas, fecha, depois rega um pouquinho e tal, e tá bom. Vai acontecer. Bom, vocês já imaginaram o que você precisa para inventar agricultura? Ter água, eu acho, ou chuva, não sei. Tudo bem. Ok. Mas aí, água ou chuva não dependem do homem. Rafael. Precisa ser sedentário. Você é sedentário porque você inventou a agricultura ou você é sedentário e por isso você inventou a agricultura, ou você inventou a agricultura e por isso você é sedentário? Essa é uma questão. Henrique. Eu acho que na questão da água é muito mais sobre você ter um controle da água, né? Isso vai gerar, tipo, que a gente viu dos caras que plantavam arroz. Eles, tipo, conseguiam fazer de um jeito com que a água corresse em toda a plantação, assim. Mesmo, tipo, então, não depende só de ter chuvas ou não, ou essas coisas. Não, tudo bem, Henrique, mas você acha, então, que as técnicas de irrigação nasceram primeiro que a agricultura? Ou que só houve agricultura quando você conseguiu inventar técnicas de irrigação? Pô, Bruce, não tenho certeza, mas eu acho que não, assim. Tipo, depende do que a gente vai considerar como agricultura um todo, assim. Porque, tipo, se a gente olhar na natureza, as plantas têm que nascer de algum jeito, né? E é um jeito que a gente pode observar. Me parece ser, tipo, intuitivo, mas eu não tenho certeza também. Ok. A lógica indica que depois que existia uma agricultura rudimentar, houve a necessidade de se inventar técnicas para melhorar essa agricultura, por exemplo, as de irrigação. Mas, gente, vocês estão falando... Tudo que vocês estão falando pressupõe a agricultura. Repararam nisso? Irrigação. Ai, eu interrompi alguém. Não, vamos lá por vez. Ainda bem que vocês estão animados. Primeiro a Bruna, depois o Gabriel, depois a Letícia. Ou foi a Luísa? Eu espero não falar besteira, professor, porque eu não li o texto, então, assim, eu estou falando de uma tentativa de pensar que a agricultura ela é uma forma de organização social, né? Primeiro de tudo, assim, antes de você ter essa questão essa questão de você pensar que tem a ver com o nomadismo, sim, né? Com você deixar de ser nômade, né? Mas eu acho que talvez essa visão seja um pouco limitada, talvez. Mas eu penso que é uma forma de organização social, né? Você procura uma forma de sobreviver em comunidade e a agricultura é esse elo econômico e social, eu entendo dessa forma. Assim, não sei se era nesse sentido sua pergunta. Agora, Bruna, vem cá, tudo bem. Eu concordo com você que a agricultura tem uma organização social, mas você ter uma organização social basta para você ter uma agricultura? Não. Para mim é porque ela é muito ampla, a agricultura, assim. Ela é uma forma de organização social, mas ela também perpassa uma questão de economia, assim. Entendeu? Então, para mim, é um início de uma estrutura social, entendeu? Para além de uma questão só econômica ou só social. Entende? Tá bom. É mais complexa, eu acho, do que a gente então você tende precisa. Peraí. Então você precisa de economia, organização social, aí você tem agricultura. Parece, na minha cabeça uma coisa interliga a outra, assim, porque é uma forma de sobrevivência e também é uma forma de você estruturar trabalhos, né? Ou como é que é
aquilo que o Durkheim fala? A divisão social do trabalho. Isso, exatamente. Então, ela tem esse... Para mim, podia ser como um fato social total, assim, digamos. Não, tudo bem. São todas ótimas ideias. Que elas estejam relacionadas todas as três, eu não tenho dúvida. Mas a minha pergunta não foi essa. A minha pergunta foi como inventar a agricultura. Depois... Isso, professor. Vixe, né? Gabriel. Você da primeira? Vai primeiro, Gabriel, depois a Letícia. Professor, tô chutando aqui, tá? Mas eu acho que inventaram a agricultura observando a natureza. Muito tipo assim, bem. Alguém aqui tem senso comum nessa aula. Ok. Mas tudo bem. O que você precisa observar, então? Não, porque eu acho que assim, eu lembro no ensino médio, de estudar sobre... nossa, esqueci o nome, mas enfim, costumes de animais na natureza. E eu lembro que tinha um em específico que ele comia uma frutinha e enterrava a fruta. Então eu acho, tipo, se a gente observar isso, não é uma coisa muito distante, sabe? Tipo, a gente pode tentar também plantar outras coisas. Ok, tudo bem. Vamos lá. Primeiro, Letícia. Eu ia falar a mesma coisa da natureza. Ok. Tá bom. Marina. Então, professor, quando eu falei da água, eu quis dizer mais ou menos esse processo de erro e acerto também, né? Porque no início as pessoas não tinham uma ideia muito concreta do que funcionava e do que não funcionava. Então, elas foram testando, elas foram vendo, não, beleza, se eu pegar a água desse rio aqui, ou se eu fizer qualquer coisa perto desse rio, aí esse negócio cresce. Se for longe, aí não cresce, entendeu? Mas foi nesse sentido que eu quis dizer, não que eles Ou seja, vocês esperavam. estão dizendo que para inventar a agricultura foi preciso método experimental, é isso? Não entendi essa pergunta, professor. O método experimental. Você faz alguma coisa, vê se dá certo. Não deu certo, você está tentando outra coisa, vê se dá certo. Sim, mas de experimentação. Daniel. Tá bom, experimentação. Daniel. Era isso que eu ia falar. Deve ter tido muita experimentação, tentativa e erro. Joga a semente no chão, rega, vê o que acontece. Deve ser uma coisa meio assim. Tá bom. Bruna, você queria falar alguma coisa ou sua mão está levantada por... Eu esqueci de abaixar. Ok. Olha, é isso. Você só pode desenvolver a agricultura a partir de experimentação, obviamente. Né? Olha só o que você tem que conhecer. Você tem que conhecer quais plantas você pode consumir. Não é fácil. Como é que você sabe que você pode consumir uma mandioca? Ou uma batata inglesa? Ou por exemplo, um abacaxi, eu acho que é mais fácil, né? Você abre o abacaxi e come. Uma maçã, você pega no pé e come. Mas como é que você faz para plantar arroz? Desculpa. Arroz é um negocinho assim. Se você come o arroz, é absolutamente impossível, né? Comer arroz puro. Alguém já tentou mastigar arroz sem arroz? Não arroz refinado, mas o arroz mesmo. É duro, é difícil. E mandioca brava? Como que você faz? Você tem que saber só quais são as plantas e quais são as coisas que você tem que... Você tem que dominar o ciclo. Mas acho que a gente pode assumir que as sociedades que inventaram a agricultura já comiam, né? Então elas já eram coletoras, já tinham algum conhecimento técnico que elas podem ter adaptado para melhorar isso. E como é que surgiu esse conhecimento técnico? Como o senhor já disse, pela observação da natureza. Pela experimentação, né? Tentativa e erro. Claro, você vai comer, não gostou, que coisa horrível. Vai tentar comer alguma outra coisa, né? Ok, então, mas olha só. Você come, morre, aí o seu amigo vê e não come mais aquilo. Não come mais, né?
Essa é uma maneira. Nesse caso, a melhor posição é que você pedir para o seu amigo comer primeiro, né? Ao invés de você comer primeiro. Mas, além disso, olha só, você tem que aprender a preparar essas coisas. Mas você tem que dominar o ciclo. Não é? O ciclo do... Nem toda coisa você pode plantar em qualquer lugar. Então, por exemplo, tem plantas que gostam mais de água, outras menos de água, outras precisam de sombra, outras não podem ter sombra. Por aí afora. Depois, tem tipos de solo mais apropriados para um, mais apropriados para outro. Depois, você tem que aprender porque quando você colhe, quando você não colhe, quando é que... Tem que aprender a preparar o solo. Então, por exemplo, no Brasil, as sociedades indígenas, elas limpavam o terreno. Então, você tem que ter uma ideia de limpar o terreno, claro. Queimavam, plantavam ali. Para isso, você tem que ter uma maneira de armazenar os grãos, ou o que quer que seja que você vá plantar. Se a Amazônia, na verdade, ela é toda... Uma boa parte dela, ela é, na verdade, artificial. Não no sentido de que... O que eu quero dizer com isso? Que ela foi cultivada. Então, parte dos caminhos você plantava frutas e outros tipos de alimentos. Você tem regiões onde você tem uma concentração maior de plantas que podem ser consumidas, por aí fora. Então, esse é o ponto. Somente uma experimentação constante, coletiva, voltada para a produção intencional de alguma coisa. Se a gente fosse... talvez a gente pudesse dizer que, enfim... Não vamos entrar nesse assunto. De todo jeito, somente um espírito, que hoje nós chamaríamos de científico, pode ser capaz de produzir uma coisa como a agricultura. Todo mundo concorda comigo? Divergências. Você diz a agricultura que a gente tem hoje. A agricultura que a gente tem hoje já está muito adiantada, né? Estou falando de agricultura, sociedades, vamos dizer assim. Tem uma técnica, por exemplo, essa do arroz. Essa que já tem alguma técnica. Está partindo desse pressuposto. Ou mandioca, ou qualquer outra coisa. Eu acho que sim. Só não sei se um espírito, mas pelo menos alguém, que nem o colega falou. Ai, desculpa, eu tenho umas crianças brincando aqui embaixo. Alguém que já tenha feito esse processo de experimentação, por exemplo, um comeu a mandioca e morreu, e aí falou pro próximo. Então... Pois é, a mandioca mata, mas a batata não mata, né? E a batata... eu nunca experimentei comer batata sem cozinhar. Vocês já experimentaram? É ruim, não é bom não. Mas eu nunca comi o suficiente para ver se faz mal, assim. Ou seja, você tem que... Para você, vamos dizer assim, cozinhar isso, você cozinha em água, né, imagina. Você tem que saber utilizar o fogo, saber inventar um lugar onde você possa cozinhá-las que sustente. Uma vez eu vi umas pessoas cozinhando arroz, sabe aonde? Um bambu. Olha que coisa interessante. Eles abriam um bambu, colocavam arroz, eles botavam um pouco d'água, não botavam um pouco d'água, botavam no fogo e ele... Então, gente, olha só. Qual é o ponto, Gabriel? Professor, você falou esse negócio de cozinhar, né? Às vezes eu me pergunto, assim, como que descobriram a pipoca? Porque como
Tipo assim, colocaram milho no fogo para ver se ele ia explodir, daí ele explodiu e ainda experimentaram, viram que era bom e começaram a fazer isso. Tipo, como será que foi isso? Eu fico imaginando como é que eles descobriram aquele queijo. Sabe aqueles queijos que parecem horríveis? Uma Aham, vez e ainda eu, experimentar, né? uma vez eu ouvi uma coisa difícil, produzir queijo. Como é que você vai produzir? É difícil, eu não sei se saberia fazer. Eu fico imaginando, de vez em quando eu tenho essa fantasia de que a sociedade acabou. Por algum motivo, nós temos que ser capazes de fazer tudo isso. Produzir os nossos alimentos. Vocês também já tiveram essa fantasia. E eu fico pensando que eu seria um inútil. Eu acho que o Total. queijo é resultado do leite estragado. Acho que o leite mal armazenado virou queijo e alguém experimentou e falou, ué, não é tão mal assim, vou tentar repetir o processo. Assim como a bebida alcoólica, que deve ser resultado de comida mal armazenada. Pode ser, né? Ou seja, vamos dizer assim, a incompetência gerou uma miríade de invenções. Mas no caso do queijo, eu E a acho que o pessoa queijo... tem que ter muita coragem para experimentar uma coisa dessa. Ou muita fome, né? É, também. Enfim, de todo jeito, qual é o ponto, qual é a relação disso com o texto Gaucher? Que em todas as sociedades, a agricultura, essa sociedade primitiva, a agricultura nunca é o produto da sociedade. Nunca é uma invenção dos homens. É sempre o resultado desse momento de origem. Ou os deuses nos deram, ou os nossos ancestrais nos deram, ou etc. Como você explica isso? O que isso quer dizer? O exemplo é simples, mas as consequências dele são muito complexas. E aí, algum palpite? Camila, o que você acha? Ah, desculpa não, Camila, deixa para lá, você não. Isabela. Isabela tá com coisa. Rafael, você, Rafael. Qual que é a pergunta? Desculpe. Do que a gente pode tirar daí? Essa ideia de que os homens, em toda a sociedade, vão dizer que a agricultura não foi invenção deles, mas foi dada para eles pelos heróis de origem, pelos deuses, etc. A gente pode tirar que eles não se sentem, que o homem não se sente capaz de domar a natureza, já que ele faz as coisas por observação, mas eventualmente não vai dar certo, e aí ele vai procurar culpados. O acaso, né, não é uma coisa muito aceita em algumas sociedades, eles procuram explicações. Mas por que isso tem a ver com a invenção? O que está em jogo aí não é coisa do acaso. É a ideia de tirar dos homens sua capacidade de agir sobre o mundo. O que significa dizer que a agricultura não foi inventada pelos homens? Esse é o ponto do Gaucher. Isso significa que é um processo intencional de alienação. O que o homem faz? Ele pega o que inventa e tira da sociedade. Coloca nessa alteridade ela mesma. Professor, E a ideia... Diga. Pode ser que é uma forma de impedir qualquer coesão dos homens pelos homens. E aí
como se eles não pudessem alterar esse padrão, né? Exatamente. Mas não é a união e coesão entre os homens. Não é isso que acontece. É a dominação do homem pelo homem. Tem algum momento que ele fala assim, nesse caso, mais vale a tirania das origens do que a tirania do homem pelo homem. E a ideia é que, se você admite que a sociedade é capaz de justificar-se a si mesmo, você admite que as regras que eles estão criando são regras feitas pelos homens. Por alguns que se sobrepõem, portanto, a outros. Então, a ideia de que ou você tem uma dívida em relação à origem, ou você tem uma divisão entre os homens. Então, o que ele vai dizer? Ele vai dizer o seguinte: a origem da divisão é política. A origem da divisão é política. É o véu que a sociedade coloca sobre ela mesma para impedir a dominação do homem pelo homem. Vamos ver. Vamos lá para a página 16 do PDF. Acharam? Quem lê para mim, por favor? Do lado direito. 17 do PDF. 81 do livro. Está no lado direito, na página 81. Aliás, o PDF está péssimo, né, gente? Eu posso ler, professor. Eu espero só que não caia aqui. Tá, por favor. Obrigado, Ana. Começa no A Origem é Política. Pode ser. A Origem é Política? Tá. Ok. A origem é política. Ela é o painel colocado entre a sociedade e ela mesma que a impede de se pensar como obra de seus membros. Preconceito de alienação, sem dúvida, mas que representa uma justa apreciação do preço por que se paga a verdade. Se fosse reconhecido o direito de mudança à sociedade, daí resultaria o fim da indivisão entre os homens. Aí reside a filosofia secreta da escolha da ilusão. O poder da sociedade sobre ela mesma não funciona sem o poder de um sobre a sociedade. Mais vale nestas condições a ditadura de origem do que a submissão do homem ao homem. Continua? Olha aqui. Não, tá bom. Olha que trecho. O texto é mal traduzido, viu? Eu estou aqui sem a versão em português, sem a versão em francês, mas eu me lembro bem dela. E aqui, não é o painel, é o véu. Porque é o véu, alguma coisa que esconde, né? Que impede de pensar aos seus membros. Partido não é preconceito, é parti pris da alienação. É partido tomado pela alienação, sem dúvida. Então, comentários, o que vocês acharam? Daniel. Eu lembrei do conceito de solidariedade mecânica, em que o mais importante é a soma dos indivíduos, né, o coletivo, mais do que a individualidade. Isso pode ter uma relação. Que a gente está falando. Claro, tudo isso aqui está dentro do que o Durkheim chamaria de solidariedade orgânica, não solidariedade mecânica. Então, mas olha só, a solução eu acho linda, né? Assim, belíssima. Se é verdadeiro ou não, a gente não sabe. Tudo isso são sempre especulações, né? Mas a ideia toda aqui é que essa divisão entre a ideia do próprio fenômeno religioso, ele resulta de uma decisão política. Qual é a tese que está por detrás disso? Que essa ideia da dívida que está colocada aqui nesse mecanismo
que é de expulsar da sociedade a ação do homem, ou seja, não ver a sociedade como resultado da ação dos homens, essa ideia, essa expulsão, cria a ideia da dívida, ou seja, devemos tudo a alguém outro, é também a ideia que está por detrás do próprio Estado, essa divisão entre sociedade e Estado. Professor, eu entendo que tem esse momento, assim, como que eu posso colocar? Eu entendo quando você diz que essa necessidade de colocar essa decisão fora da sociedade aconteceu, mas eu não entendo por que essa foi uma decisão política. Se pelo menos na lógica do texto, ela é anterior ao Estado, né? A gente tá conversando com uma ideia de religião aqui. Então, eu não entendo que dentro de uma lógica de religião, essa ideia pode ser já política, porque para mim política me traz uma ideia de algo que já foi, sei lá, pensado, esquematizado. E ao longo do texto, todas as vezes que ele se referiu a essa exterioridade, ou então essa questão dos deuses, de um transcendente, de uma coisa que não é nem de cima para baixo, ela é de fora para dentro, né? Sempre me pareceu um discurso muito, sim, autoritário, né? Porque existe uma relação de hierarquia, mas que não vem de uma decisão política. Por que é uma decisão política? Ok, comentários, vamos lá. O que você acha, Henrique? Por que é uma decisão política? Eu acho que é uma decisão política porque eles decidem fazer essa... Porra, acho que eu tenho minhas notas. Mas fazer uma divisão da sociedade e razão do ser. E aí a sociedade faz as decisões e faz elas serem políticas. Porque os indivíduos são submissos à figura de poder, eu acho. Tá bom. O que você acha, Gabriel? Professor, talvez seja política porque estabelece uma relação de poder entre as pessoas, estabelece uma hierarquia. O que você acha, Marina? Eu não entendi muito bem. Eu não vou mentir, eu não entendi muito bem nem no texto, nem a explicação direito do que ele quis dizer com isso, das hierarquias. Foi meio que como se elas fossem inerentes ao ser humano, né? Pelo menos é isso que eu entendi, desculpa se eu estiver errada. Mas foi a única coisa que eu entendi, mais ou menos, assim. O que é... As hierarquias. Ok. E a disputa, né? Eu não sei se isso é verdade. Eu entendi. Tá. A ideia é a seguinte: a ideia é que essas sociedades elas estão antes. Bom, primeiro de tudo é o seguinte: é um texto de filosofia política, talvez. É difícil classificar, né? Então, o que ele está dizendo, ele está justamente propondo uma alternativa às outras teorias, de que o nascimento da sociedade é resultado de forças que estão para além da ação do homem. É quase como se o homem agisse, mas ele fosse no sentido um escravo ou das suas estruturas de pensamento ou das suas relações de produção, para simplificar bastante. Então, nesse caso... Fala. Não, então, agora que você explicou de novo, eu concordo que os seres humanos são escravos, assim, do modo de produção, de várias coisas, assim.
da vida cotidiana que a gente nem percebe, né? E muitas vezes essa exploração é vinda das outras pessoas, do próprio grupo onde a gente se encontra mesmo, assim. Pois é, mas a hipótese do Gaucher é a contrária. É que isso não é resultado de uma necessidade, isso é resultado de uma invenção, de uma decisão, de um partido. Então, ou seja, qual é a ideia? Que as suas sociedades elas estariam diante a uma alternativa. Ou bem o poder de um sobre os outros, ou bem a tirania das origens. Lembra o último texto que a gente leu? Sobre a chefia na sociedade primitiva? Sim. Você lembra, né? O que aquele texto defendia? Que a posição do chefe ela era um mecanismo muito sutil da própria sociedade de evitar o quê? Que o chefe se transformasse no chefe de verdade. Então, o que ele faz? Ela tira o poder do chefe. Como tira o poder do chefe? Ele fala, ninguém ouve. Ele tem que dar tudo o que ele tem. As pessoas pedem, ele tem que dar. E ele não pode... ele tem várias mulheres, mas isso significa... Ao ter várias mulheres, significa estar fora da sociedade. Porque não tem a relação de reciprocidade com essa sociedade. Não está no ciclo de troca de mulheres. Pelo menos, não como os outros. Enfim. Então, tem uma ideia de um rompimento aí. Então, e o clássico, inclusive, utilizar o argumento, né, que muitas mulheres prendem o sujeito à posição de chefia. Enfim, então, qual é a ideia? A ideia é que essas sociedades elas não são simplesmente a produção de um inconsciente, que elas não têm ação sobre elas mesmas. Elas têm ação sobre elas mesmas. Só que a ação não está necessariamente onde a gente acha que ela está. Pensa só o seguinte. Todos nós agora vamos formar uma tribo, ok? Aconteceu o que eu sempre temi que acontecesse. Teve uma hecatombe. Então, todos nós agora voltamos ao marco zero. A gente pode, o sapato a gente vai gastar, ninguém vai poder trocar. Enfim, aconteceu uma hecatombe. Aí, Rafael fala assim, então tá bom. Então, eu vou mandar, vocês vão obedecer. Por que nós temos que aceitar isso? Porque foi me dada uma revelação divina de que eu sou o chefe. Eu convenço as pessoas disso. Ok. Mas por que a gente precisa? Então, olha só. Vamos falar assim, eu tive outra revelação divina. A revelação divina é o seguinte, ninguém é diferente. Aliás, todo mundo é diferente, mas ninguém manda em ninguém. Vocês entenderam? Ou seja, qual é a ideia? A ideia é que as sociedades estão frente a uma alternativa. Ou bem o Daniel manda na gente, ou bem a gente inventa uma história, uma narrativa, um mito, uma coisa que vai dizer o seguinte, olha, ninguém manda em ninguém. E amarrar isso de tal forma que a sociedade não pode mudar.
Eu entendo isso, mas a minha dificuldade é entender por que ele chama essa decisão de política. Porque tem a ver com a distribuição do poder? Mas se é só uma pessoa que recebeu, é uma pessoa que vai distribuir, ela que determina essa relação. Depois a Não. relação se desenvolve de forma mais estrutural, peraí. mas inicialmente ela... Não, sei, mas o que ele está dizendo aqui, ela é política porque ela tem a ver com poder. Ah, tá. Tá, entendi. É uma Agora decisão sobre o poder dentro da sociedade. entendi. Tá. E qual é o grande... vamos lá, Nicole. Você estava falando da sociedade sem Estado. Então, Certo. será que eu posso dizer que o surgimento do Estado é voltado para uma transição da ideia dogmática? Tipo, sendo que tem que ter um representante visível, que daí ele controla, tem essa parada de obediência. É quase isso, Nicole. O que não ficou bom na sua fala é a ideia do dogmático. A fórmula do Gaucher é a seguinte, também é muito bonita. Ele vai dizer o seguinte, olha, esse modelo da tirania das origens, ele é um modelo que, esse modelo da divisão da dívida, ele é um modelo que, no primeiro momento, ele existe para exorcizar o poder do homem sobre o homem. Mas, no segundo momento, ele vira um modelo de toda dominação. Porque ele vira o modelo do Estado. Essa ideia de alguma coisa que está para além da sociedade, mas que, ao mesmo tempo, a organiza, a domina, etc. Justifica que as pessoas sejam diferentes. Generaliza, né? Ele traz para dentro da sociedade a fórmula da divisão. No começo, o que você tem? Você tem a divisão posta para fora da sociedade. Quem manda na gente? Que regra a gente obedece? A regra que está lá, que foram os nossos antepassados, ancestrais, deuses, etc. Uma regra que está para além da gente. A gente não consegue modificar essa regra. Por quê? Porque essa regra ela veio pelo céu, ela veio pelo sonho, ela veio pelo... Enfim. Ok? O que o Estado faz? Traz essa divisão, quer dizer, ou seja, nesse primeiro caso, o que você tem? Você tem uma divisão da sociedade com algo que está externo a ela. Então, você tem uma sociedade indivisa. Dentro da sociedade, ela é indivisa. Por quê? Porque você não tem dominantes nem dominados. Porque a dominação está do lado de fora. Nós estamos sujeitos à tirania das origens, ok? Mas dos mitos, enfim. Mas isso está do lado de fora. Quando acontece... Agora, desculpa, qual é a coisa? Olha, que esse modelo da divisão, ele vem para dentro da sociedade. E aí o que acontece? Tanto é que você pode pensar que, por exemplo, alguns dos primeiros estados, como o egípcio, o faraó, que era, enfim, ele era considerado divino. Você traz a divisão para dentro da sociedade. E a partir do momento, o que você tem? Você tem dominantes e dominados. Mas aí é a pergunta que o Botier faz, né? Por que as pessoas querem servir? Por que as pessoas querem obedecer? O Lavoisier, né? Isso. Ok, é uma boa pergunta. O que vocês acham? As pessoas servem para se sentir protegida. Concordo com a Nicole com segurança. Vocês não estão sendo etnocêntricos?
com certeza, Talvez. característica das pessoas. Porque, olha só, você fala segurança, né, Rafael? Quando você fala segurança, você tá pensando em algumas coisas, assim, mas que segurança? A segurança que você pensa provavelmente tem a ver com a sobrevivência material, provavelmente tem a ver com a insegurança da cidade, provavelmente tem a ver com o fato de outras pessoas, da violência, ok? Mas isso é realmente um problema para uma sociedade primitiva? Estou usando aqui os termos do debate, né? Não estou dizendo que elas sejam primitivas. Um pouco em relação aos vizinhos, que podem se organizar para atacar a sua comunidade. E tem uma segurança no sentido mais amplo, a segurança alimentar. Pois é, mas olha só. Primeiro, essas pessoas elas conseguem viver sozinhas na mata. Elas conseguem viver de colheita e tal. Um caçador consegue caçar. Talvez não seja muito bom nisso, mas enfim. Segundo, são sociedades que conseguem sobreviver com um número muito pequeno de pessoas. Você não tem uma divisão do trabalho social muito sofisticada. Pelo contrário. A troca de mulheres, né? Pois é, mas a troca de mulheres já está dizendo que a sociedade já foi instaurada, né? A regra já está presente. Okay. Professor, Diga. Eu concordo nessa parte que você falou que as sociedades, no caso primitivas, elas não cabem, né, nesse quadro de querer se proteger, porque elas têm um pensamento além do invisível, né? Elas se relacionam com o mundo da cultura e com o mundo da natureza, não com um membro da sociedade, né? Não com uma pessoa eu sei, mas tem mais. Dita a autoridade. Só que essas sociedades, já se mostrou, elas não fazem essa distinção entre natureza e cultura que fazemos nós. Elas estão toda hora em relação com o seu meio ambiente, que nós achamos seu meio ambiente. No fundo, elas universalizam a cultura. Nós particularizamos a cultura e universalizamos a natureza. Eles fazem o contrário, eles universalizam a cultura e particularizam a natureza. Então, o que acontece? Por exemplo, essas pessoas, o mundo não é feito por objetos que eu manipulo. O mundo é feito por consciências, sentimentos, são outras coisas. São os outros seres, eles têm um pensamento, eles têm uma intenção, eles têm... Isso abrange o que nós chamamos de mundo visível e o mundo invisível. Então, qual é o... Elas têm uma coisa de relacionar diferente. Elas são perfeitamente adaptadas ao seu ambiente. Um sujeito desses, ele não vai fazer... Para ele, a cidade grande não vai fazer falta. Meu ponto é que quando vocês usam esse tipo de motivação para justificar o Estado, vocês estão, na verdade, universalizando preocupações que são nossas. E mais, o Pierre Classes ele tem uma hipótese que é muito interessante, que é a guerra nas sociedades primitivas. Eu acho que a gente chegou a ler a guerra nas sociedades primitivas ou não? A gente deu a sociedade contra o Estado. A guerra nas sociedades primitivas é um texto belíssimo também. O que ele vai dizer? Ele vai dizer que a guerra ela é um mecanismo que garante a independência das sociedades. Ou seja, não é uma guerra de conquista como nós estamos. Aliás, vocês lembram lá do Negara? Eles não tinham guerra de conquista. O objetivo deles era manter-se como centro mais exemplar. Estabelecer uma hierarquia. Não era para ir lá conquistar e administrar o território do outro. Vocês lembram aquela... Então, posso falar? Vocês lembram aquela coisa dos
quando o holandês pergunta para eles qual é o tamanho do estado deles, e os dois falaram assim, o meu até é um momento onde eu consigo ver a planície, o meu é um momento onde até eu consigo ver o rio, sei lá. E aí, mas qual é a divisão exata? Eu não sei, por que eu vou ficar brigando por essa terra? Tem coisas mais importantes a fazer. Luísa. Então, assim, com base no que eu li do texto, das partes que eu captei mais, esse desejo de servir, que nesse caso não é bem um desejo de servir, porque eu acho que não é nem a servidão ainda. É você trazer uma resposta de fora que, de certa forma, vai organizar hierarquicamente, né, a sociedade. Então, isso viria da falta de respostas? Porque se eles já têm uma noção de que eles querem manter a sociedade una, aí a gente volta para aquela discussão que eu não vou lembrar qual autor, mas acho que foi no Laboiti, que ele fala, então a gente já sabia que existia uma hierarquia, né? Dominantes, dominados. Ou se a religião é anterior. Não, aqui, a religião é anterior, mas olha aqui, tem aqui ele tem algum momento que ele discute isso. Quando ele fala Estado, como pode falar em Estado antes do Estado? Olha, vamos aqui para a página 9. A página está apagada aqui, mas acho que é 66. No segundo parágrafo da 16, na página 9, do lado esquerdo, não são as condições objetivas. Quem lê para mim, por favor? Eu posso ler. Deixa eu só abrir aqui. Não são as condições objetivas que nos iluminarão sobre as raízes e as razões de ser do fato religioso. Regressemos à exigência durkheimiana. Não é da natureza e da forma como a sociedade se inscreve na natureza que se deve partir, mas da própria sociedade e dos imperativos que ela prossegue através da sua organização. Cremos que é inteiramente... Deixa eu comentar essa primeira parte. Ou seja, a questão está na própria organização da sociedade. Não é o resultado de algo da natureza, de algo que está exterior a ela. Nesse sentido, durkheimiano. Deixa eu prosseguir aqui. Cremos que é inteiramente um desígnio interior ao espaço social que se deve reconduzir a decisão religiosa de separar o mundo terreno do domínio das suas causas primeiras. Existe um ponto de aplicação do pensamento de alteridade no seio da sociedade, e é ele que se impõe antes de mais esclarecer, bem como o sentido exato do fato religioso e sua função política. A religião é apenas uma maneira mistificada de explicar o universo e o encadeamento de fenômenos. Ela pertence totalmente ao domínio inconsistente das ideias e da superestrutura. Aqui está inconsistente, não? Enfim. Não, tá errado. Inconsciente das ideias e da superestrutura, mas nem por isso constitui menos uma verdadeira estrutura social, uma peça muito efetiva do dispositivo social, apesar de não ser um elemento material dela, e uma peça desempenhando um papel estratégico no funcionamento social real. Ela é a articulação eficaz da sociedade com o seu exterior. Ela depende da instauração política de uma exterioridade da própria sociedade. Através da religião, uma linha de divisão
se instalou entre os homens e as modalidades da sua organização em sociedades. As razões que presidem a organização da sociedade têm a sua raiz fora da sociedade. Isto com a finalidade de impedir quem quer que seja, dentre os homens, possa falar em nome da legitimidade última da coisa coletiva e a partir do lugar da origem, quer dizer, exercer o poder. A exterioridade simbólica do fundamento social contra a separação efetiva da autoridade política, tal é a filosofia da religião primitiva. Ok. Fez sentido para vocês? Sim. Ou seja, no fundo, ela pode ter um problema, ela pode exercer uma função, ela pode ter ela tem criação ela pode ser parte moldada pelo inconsciente, ela pode ter parte moldada pela questão das superestruturas, tudo bem, mas ela também faz parte de uma decisão política. Você quer falar, Rafael? Não, professor, desculpa, estava com o treino aberto aqui, esquecido. Tá. Agora eu tenho uma pergunta para vocês. Como a gente relaciona isso com o resto dos textos que a gente lê? Vixe, professor, me corrija se eu estiver errada, mas não teve aquele texto que o cara falou que quando uma sociedade entra nessa dinâmica de dominado e dominador, ela nunca mais volta se ela tiver tido um tempo em que não existiu essa relação de dominação tão forte, ou mesmo se não tiver nunca existido um tempo assim que não existia uma dominação tão forte, ela não ia poder mudar no futuro também. Eu acho que, no meu entendimento, né, nesse texto, ele meio que diz o contrário, o autor. Ele disse que, por ser uma invenção social, assim, toda essa dinâmica, ela é muito mais flexível do que pareceu ser, pelo menos para mim, no outro texto. Tá. Repete, Marina, por favor. Ai, vixe, eu vou tentar resumir porque eu meio que divago, desculpa, gente. Mas Tudo bem. assim, teve um outro texto que eu não lembro se foi o último que a gente discutiu sobre, ou o penúltimo. Foi mais Cáceres. Isso, acho que foi esse aí. E aí, nesse texto, a conclusão que foi tirada foi que uma sociedade ela não pode reverter um processo de dominação e de dominado. Essa dinâmica ela é estrutural. A partir do momento que ela começa a existir, ela vai existir para sempre naquela sociedade. A ideia do ao encontro, né? Que é o Clastres dizendo o Laboiti. Isso. Aí, nesse texto de hoje, pelo menos para mim, eu não sei se eu estou certa, mas assim, no meu entendimento, essa dinâmica toda é muito mais maleável para esse autor de hoje, porque já que ele considera que é meio que uma invenção, que na verdade as pessoas, elas não dominam as outras de fato. Essa relação de dominação, ela é simplesmente um combinado. E para mim, um combinado pode ser desfeito, entendeu? Não, tudo bem. A ideia, a sua questão foi muito legal, mas a resposta para ela é não. Por quê? Nós estamos falando de dois momentos aí. Primeiro, vamos dizer assim, o momento das sociedades contra o Estado. Em Laboiti, ou das sociedades sem Estados, né? Em Laboiti, isso é um Estado, vamos dizer assim, que ele não é um Estado lógico. A ideia é de que eu posso imaginar uma sociedade onde não existam senhores. No caso do Pierre Clastres, o que ele está fazendo é descrevendo sociedades sul-americanas. E a partir daí ele tem uma etnografia disso.
não só tem geografia, como tem também, e se apoia na geografia de outros autores. Agora, o que ele está se referindo ao Estado é que, na história que a gente conhece, você não tem uma sociedade que tinha Estado e depois passou a não ter mais. A gente conhece sociedades sem Estado que passaram a ter Estado. O que pode acontecer, por exemplo, é uma sociedade que tem um Estado menor ser conquistada por uma maior, ou então um Estado maior se fragmentar em Estados menores. Mas vocês têm o que significa, nesse caso, dominantes e dominados. Ok? Essa é a equação central. Eu não acho que, para o Laboiti, essa reversão seja possível. Eu acho que todo ponto do Laboiti não é um ponto histórico. Não é? Ou seja, eu acho que existe aí talvez uma história lógica também, no seguinte sentido. Admitir que sociedades sem Estado são anteriores às sociedades com Estado. Ou, dizendo de outra forma, que as sociedades com Estado nascem em sociedades que não tinham Estados antes. Esse é o ponto. Mas isso é uma questão lógica. Não precisa necessariamente ser uma questão histórica, embora existam indicações de que isso seja verdadeiro. Por exemplo, eu estava lendo um livro de história do meu filho e lá estava escrito com todas as letras que na evolução da sociedade, a gente não concorda com isso, mas enfim, estava escrito lá. Na evolução da sociedade, primeiro você tinha sociedades coletoras e tal, depois elas foram se organizando em cidades tem a divisão do trabalho, e na divisão do trabalho depois você teve os primeiros administradores, que eram eram os sacerdotes. Uma história hipotética também. Mas estão pensando lá na Mesopotâmia, Egito, né, de onde muito pouco se sabe sobre as civilizações sul-americanas, Inca, Maia, etc. Bom, então, o que ele está organizando aqui é uma questão filosófica, que parte de uma comparação com essas sociedades, a ideia dessas sociedades sem Estado, que é essa divisão, é uma comparação, digo de outra maneira, do fenômeno religioso com o Estado. Você pega o fenômeno religioso nesse tipo de sociedade, nessa separação absoluta entre... Já está em Durkheim, em certo sentido, entre o sagrado e o profano, né? Que essas sociedades parecem colocar nesse ponto, ou seja, de que a nossa sociedade, quem nos deu, são seres que são diferentes de nós. Então, tem várias coisas na nossa própria sociedade, que eu vou dar um exemplo, os 10 mandamentos. De onde vieram os 10 mandamentos? Não é? De onde vieram algumas sociedades, como, por exemplo, sociedades muçulmanas, o Alcorão faz parte da organização do próprio Estado, justificações, etc. De onde vem o Alcorão? Não, e assim, até na nossa própria... quando ele fala sobre essa da evolução, no primeiro momento, quando eu li isso, eu fiquei, né, achei meio estranho, que a gente tem, eu pelo menos tendo muito a achar estranho essa coisa de evolução, né, de sociedade. Mas aí depois eu entendi que ele fala que para o Estado, realmente, até se a gente pegar a nossa lógica, a gente tem ainda uma figura muito forte do Papa, por exemplo. Ou então, se você entra num tribunal aqui no Brasil, a maioria deles tem o crucifixo, apesar da gente ser um Estado laico. Então, assim, são vestígios mesmo. Por mais que a gente já tenha evoluído para a cidade com o Estado, para a sociedade com o Estado, eu acho que ainda fica um vestígio. Isso me fez perceber o que ele
estava querendo dizer quando ele dizia que a gente evoluiu, que a questão religiosa foi um fator histórico fundamental para a gente poder ter a sociedade com o Estado hoje. Talvez aqui estivesse faltando um texto que é o texto do Louis Dumont, mas ele é um texto muito difícil. Bom, enfim. Vocês querem continuar nesse assunto? Nicole. Professor, para você acha que seria possível voltar uma sociedade sem Estado? Olha, pega se é possível ou não é possível, eu não sei. Talvez, do jeito que a gente está hoje, eu acho difícil. Vários motivos. Mas pega esses filmes de desastres, né? O que esses filmes representam? Eles representam uma mentalidade. Não é que eles representam uma coisa que vai acontecer. Você tem um hecatombe qualquer. O que você tem? Você tem um Mad Max da vida. O que é? Um estado absolutamente... Um estado de dominação. Tem sempre no qual você tem uma gangue, por exemplo, que você tem uma clara estrutura de dominação que vai aterrorizar todo mundo em volta. Não estou dizendo que isso seja verdadeiro, não seja verdadeiro, mas isso representa uma mentalidade. Que é a ideia de que mentalidade? A ideia de que nós não conseguimos viver sem um Estado para regular a nossa vida, que seja capaz de frear esses limites, esse homem robesiano, em que todos nós nos transformaremos se a sociedade acabar. Que é o reino da violência, da injustiça, da força. Vocês conseguem localizar o que eu estou sugerindo? Acho que não é difícil, né? Fez sentido, Nicole? Fez sentido. Mas eu não concordo muito contigo, não. Acho que eu não consigo tirar uma resposta, mas também tenho que pensar. É bem complexo, né? Agora, veja, essa é uma questão que ela tem dois aspectos, né? Um aspecto vamos dizer assim, um aspecto filosófico, ou falar filosófico porque onde, vamos dizer assim, eu teria mais facilidade de trabalhar, mas ela pode também ser pensada de outras maneiras, né? Você pode pensar ela a partir da religião, você pode pensar ela a partir de uma política, por exemplo, a ideia de anarquia, você pode pensar ela a partir de a ideia de uma contracultura, enfim, você pode pensar em várias posições. Mas eu acho que tem duas ideias, duas questões aí. A primeira é essa, que é pensar sobre isso, eu acho que isso é super importante. A outra coisa é conseguir realizar isso de alguma maneira. É claro que sem pensar você não consegue realizar. Mas eu diria para você o seguinte: hoje, o tipo de nossa sociedade que a gente tem não são sociedades pequenas. São sociedades que exigem uma enorme infraestrutura para poder funcionar. Nós precisamos de uma divisão de trabalho extremamente sofisticada, com um uso de tecnologia absolutamente ímpar em relação ao nosso passado. Vou dar um exemplo. Isso que nós estamos fazendo agora. Nós estamos tendo aula pela internet. O mundo está absolutamente interligado. Como você põe
Como você volta o relógio? Uma sociedade com tipo... Quer dizer que tem coisas objetivas. Como é que a gente organiza uma sociedade sem Estado em Brasília, por exemplo? São Paulo. Marina. Então, professor, eu não sei exatamente como fazer isso, né? Eu não sou nenhuma expert, mas assim, eu sei também que, por exemplo, tem muitos subgrupos, até hoje em dia também, nessa comunidade, nessa sociedade tão interligada que você, como você disse, que realmente eu concordo, que tá mais conectada e tem muita gente e tudo mais, mas a gente geralmente fica restrito a um grupo menor de pessoas. Assim, apesar de Brasília ser muito grande, tem lugares onde a gente até estava falando disso aula passada, antes de começar, que é mais isolado, sua convivência está restrita com mais ou menos um tipo de pessoa, ou um tipo de família, um tipo de, sei lá, de estilo de vida, de um monte de coisa. E aí, o que acaba acontecendo é que nem essas pessoas que têm o mesmo estilo de vida geralmente ajudam umas às outras, entendeu? Tipo assim, se fosse pelo menos entre as comunidades, assim, já ia ser uma coisa bem grande, não ia ser nenhuma coisa sem Estado, nenhuma coisa assim de anarquia mesmo, mas isso não acontece na prática. Na verdade, nos lugares onde acontece é justamente onde não tem Estado, assim, pelo menos dos exemplos que vem na minha cabeça, tipo, geralmente comunidades, né? Tipo, no Rio. Marina, só tem um problema com esse seu argumento. Porque Diga. essas comunidades, elas podem existir dentro de uma sociedade com o Estado. Sim. Ou seja, elas pressupõem toda a infraestrutura que o Estado fornece. Por exemplo, eletricidade, por exemplo, mercado, onde você pode vender produtos e comprar coisas. Por exemplo, propriedade. Por exemplo, material de construção. Por exemplo, roupas. Então, pois é, só que o Estado também não chega em todos os lugares. Então, como as pessoas, como você falou... Como assim ele não chega em todos os lugares? Se em todos os lugares tem mercadoria. Toda mercadoria que se produz, tipo, você paga imposto. Sim, você paga imposto, mas assim, na minha concepção, o pagar imposto ou ter mercadoria não necessariamente significa que o Estado vai agir de forma que altere realmente alguma coisa na sua vida, assim, efetivamente. Tipo, pode alterar em algumas coisas, mas em muitas partes são as pessoas mesmo que têm que arrumar um jeito de viver porque não estão preocupados com elas. Assim, geralmente existe uma negação da existência de certas pessoas. No Brasil, por exemplo, quilombolas, indígenas, tem muita gente que fala como se nem existisse mais, assim, como se essas comunidades, esses grupos de pessoas fossem uma coisa do passado e que não tem hoje. Tudo bem, Marina, mas olha só. Eu até concordo com você em relação às sociedades primitivas. Eu não sei se hoje, no jeito que elas estão hoje, seria possível. Mas o fato é que elas existiam antes dos portugueses chegarem aqui e inventarem o Brasil. Porém, em relação ao resto, do fato de que você não tem, vamos dizer assim, Estado entrando na sua porta, você não sente, não significa que ele não esteja lá. Exemplo, você vai... Essa comunidade que você falou, de Janeiro, ela tem um terreno.
esse terreno teve de ser adquirido de alguma maneira, porque se ele não foi adquirido, um dia o proprietário chega lá e expulsa todo mundo. Se ele foi adquirido, então, portanto, alguém pagou, assinou-se o contrato, alguém pagou esse contrato, nem que seja uma posse, eles tenham, enfim. Ele pegou como é que é meu nome? O contrato pagou imposto de transmissão, tem que pagar IPTU todo ano. O imposto sobre propriedade rural, não importa, vai ter que pagar imposto todo ano. A não ser que tenha na legislação uma coisa dizendo assim, ó, você não precisa pagar imposto, já tendo em vista que você é uma comunidade, talvez exista. Aí você, demais, por exemplo, hoje sociedades indígenas, a prova mais forte de que hoje em dia o Estado para elas é uma realidade inevitável é que todas elas estão sujeitas à opressão do Estado. De que maneira? Com a desapropriação dos seus terrenos, dos seus territórios tradicionais, com a submissão dessas populações e o empobrecimento. Elas se transformaram de altivos Gs, Yorubás, Arauetés, etc., em pobres na sociedade nacional. Não estou dizendo que eles sejam isso, estou dizendo que essa é a maneira como a sociedade, essa é a posição na qual a sociedade se coloca. Vai lá, passa trator, os agricultores, com auxílio, muitas vezes, do próprio Estado, vão lá, derrubam aquelas coisas. E por aí afora. Então, hoje, você não consegue falar de uma sociedade sem Estado. Ok, se tem uma ilha no qual o sujeito resolveu fazer uma sociedade, ok. De novo, essa ilha pertence a ela está dentro de pertence a alguma nacionalidade, está dentro de um Estado? Se ela não está, qual é vamos dizer assim, de quem pertence a ilha? Ela foi comprada ou não? Se ela é um território autônomo, o que impede de um país chegar lá e falar assim, essa ilha agora é minha? Tem que estar sujeita a tratados internacionais. Então, não tem jeito. Como é que você faz? Parece parece quase como se fosse um jogo de... Sabe aqueles dominós que você bate num e vai derrubando o resto? Então, hoje, por exemplo, a gente... voltando à sua sociedade funcional. Mas eles não precisam de eletricidade, eles têm célula fotoelétrica. Quem foi que fabricou essa célula fotoelétrica? Quem foi que desenvolveu essa tecnologia? Foi uma empresa, foi alguém, mas onde? Dentro do Estado moderno. Por quê? Porque isso dava dinheiro, porque isso tinha mercado, porque isso tinha... E ele conseguia, se ele fabricasse, ele podia ganhar, ele podia patentear isso, aí ele ganhar royalties se alguém produzisse, ele vendeu a ideia para alguém. Não, eles vivem só de lamparina. Ok, a lamparina funciona a querosene. De onde vem o querosene? Talvez das indústrias mais poluentes, que são as indústrias petroquímicas. Mas eles não são, eles são nudistas, eles vivem no coisa, eles têm uma filosofia. Ok, de onde vem essa filosofia?
Eles não desenvolveram ela a partir de gerações. Então, assim, elas leram livros, eles desenvolveram com coisas, eles eram pessoas que pertenciam à sociedade nacional, depois elas... Assim, hoje parece... Então, assim, Nicole, voltando à sua pergunta, hoje parece que nós estamos presos a isso. Mas a gente, uma sociedade nesses moldes, precisa viver completamente à parte, ela não pode negociar de alguma forma com a sociedade institucionalizada. Bom, isso funcionou para os índios? Eles estão ainda aí, né? Houve um genocídio. Depois de 500 anos, eles aprenderam, obviamente. Agora eles se organizam e tal, para inclusive reivindicar coisas frente ao Estado. Mas eles se colocaram em ligas. Você tem hoje modificações das estruturas sociais desses povos. Eles aprenderam a negociar. Então, por exemplo, hoje em dia, eu tenho um amigo que foi fazer um trabalho no Xingu, eu acho, e aí, na hora de entrar, eles perguntam assim, mas tudo bem, o que você vai trazer para a gente? Enfim. Vamos decidir o texto da próxima aula? Então, agora nós entramos na fase das etnografias. Eu pensei em ler um texto antes, mas vamos direto às etnografias, né? Eu acho... Então, olha só, vamos começar para a próxima aula, ler um texto desse tal de Abreu que está aqui. Então, o texto é o primeiro capítulo desse texto aqui, que são os labirintos do Minotauro. Eu já vou mandar para vocês no WhatsApp, ok? Você é o autor? Não. Foi uma outra pessoa, foi um outro eu anterior. Não fui eu, foi uma pessoa... Eu vou mudando de personalidade a cada 5, 10 anos. Então, já faz mais de 20. Então, foi uma outra pessoa. Tomar o vinho quando eu for ler esse seu texto. Vai, né? Sem vinho, não tem solução. Não é nem por isso, é porque comemorar. Você merece. Muito obrigado, Luiz. Então, tá bom, gente. Vamos encerrando por hoje. Todo mundo tem que tomar vinho, hein? Quem não tomar vinho,